Pessoal, obrigado por estar comigo em mais esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a matéria de derivação implícita. Derivação implícita não é nada assim difícil. Qual é a base da derivação implícita? É você usar a regra da cadeia. Então nós vamos dar uma recordadinha rápida aqui na regra da cadeia, para depois ensinar para vocês o que é a derivação implícita. A derivação implícita, a gente vai usar derivado de uma função que a gente não conhece. É simplesmente isso. Vamos voltar aqui para a regra da cadeia, só para a gente lembrar. A regra da cadeia, eu quero fazer a derivada de uma função que é composta com outra. Então, vamos supor aqui que eu tenha, por exemplo, f de x igual a cosseno de 3x. Você vai ter aqui uma função u de x, que vai ficar igual a 3x, e uma f de u, que é igual a cosseno de u. Se você fizer a composta de f de u em u de x, você encontra f de x igual a 3x. Como é que você faz essa derivada? Você vai fazer df dx igual a df du dx. Só isso. Então, quem é df du? Você vai derivar f como se a variável fosse u. Derivada de cosseno é menos seno. Então, aqui menos seno de u. E aqui du dx vai ser a derivada aqui de u de x, que a gente tem, vai ficar igual a 3. Então, se f de x é igual a cosseno de 3x, posso escrever assim, ó, d dx de cosseno de 3x vai ficar igual a menos seno de u vezes 3. Para ficar de uma forma mais organizada, a gente pode botar menos 3 seno de u. Quem é u? 3x. Então, essa aqui é a nossa regra da cadeia. A gente vai pegar uma função que é externa, no caso aqui era cosseno, e uma função interna. Interna no sentido da regra da função composta, da composição. Se eu tiver aqui, ó, f de x igual a cosseno de x e g de x igual a 3x. Eu só chamei o g de x de u ali em cima, só isso. Como é que vai ficar f de g de x? Vai ficar igual a cosseno, em vez de x, cosseno de g de x. Mas quem é g de x? É 3x. Então vai ficar cosseno de 3x é o que eu tinha antes. Então essa aqui é a nossa regra da cadeia. E nós vamos aplicar essa regra agora numa função só que é desconhecida. Vamos lá para a gente ver isso aí. Na derivação implícita, a gente... Vamos pensar no seguinte. Eu pegar uma função explícita significa isso aqui. Função explícita é do tipo y igual a seno de x. O que significa a função explícita? Eu tenho uma variável aqui que é independente, que é x, e uma variável dependente, que é y. O que significa isso? Lembra quando vocês faziam gráfico em, sei lá, da função fx igual a x ao quadrado? Você separava alguns valores de x e verificava os valores de y. O y é a variável dependente, ela depende dos valores de x. Basicamente é só isso. Na função implícita, que na verdade é uma relação, mas o pessoal costuma usar esse termo também, função implícita. Você tem, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso aqui é um exemplo. Para uma relação ser função, o que a gente precisa? Que todos os valores de x tenham uma imagem e essa imagem tem que ser única. Então, é alguma coisa assim. Todos os valores de x, lembrando, este x é o horizontal, todos os valores de x da função tem que ter uma imagem e essa imagem tem que ser única. Então, por exemplo, aqui, ó, esse valor aqui que eu vou chamar de x1 tem uma única imagem. E todo x aqui vai ter que ter uma imagem para ele. Não há nenhum problema em dois valores. O mesmo valor da imagem está relacionado a dois valores do domínio. Por exemplo, aqui, ó. Se você olhar para a imagem, vou cortar aqui, ó, eu tenho aqui esse valor, eu tenho aqui, vou botar x1, x2 e x3, ambos com a mesma imagem, que está aqui. O que não pode é o contrário. É um elemento de domínio ter duas imagens. Como nesse caso aqui, ó. Então aqui, ó, esse valor aqui, ó, vai ter duas imagens. Isso aqui não é uma função, mas é uma relação. Mesmo não sendo uma função,
a gente tem aqui, sem nenhum problema, o quê? Tangente. E a gente tem a inclinação da curva, como uma outra qualquer. Então a gente tem aqui uma inclinação. Então, continua tudo existindo. Você continua tendo derivada, tendo tudo. A diferença é que nesse caso aqui, quando eu tenho y igual a seno x, eu calculo dy dx diretamente, derivando do outro lado. Na função implícita, por exemplo, aqui no x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, o que a gente vai ter? Eu vou fazer assim a derivada. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a derivada em x de 4. Ah, mas professor, derivada de constante aqui é zero. Tá. Eu sei que aqui vai ser zero. Não tem problema. E aqui agora eu vou derivar a função x ao quadrado, que vai ficar 2x. Agora tem que tomar cuidado, que o y é uma função desconhecida. Eu não tenho como pegar o y e dizer, a função é essa. Então a gente tem que trabalhar ela, na verdade, como uma função e usar a regra cadeia. Na regra cadeia a gente faz o quê? A função que está de fora a gente deriva normalmente, mas no final eu tenho que derivar a função de dentro. A função de dentro aqui é y. Então vai ficar 2y, aí aqui dy dx. Então tem que tomar cuidado com isso. E aqui vai ficar igual a zero. Então a gente vai ter aqui... Aí agora eu isolo dy dx. dy dx vai ficar igual a menos 2x sobre 2y, que vai ficar menos x sobre y. Isso aqui é a derivação implícita. Tá? Simplesmente, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar a variável aqui, no caso, que é dependente, que é y, como uma função desconhecida. Então eu vou derivar ela e depois tem que aplicar a regra da cadeia, que vai adicionar esse termo aqui, dy dx. Basicamente é isso. Vamos fazer os exercícios, que aí a gente consegue buscar mais exemplos e ver isso aqui como é que funciona na prática. Todas as regras de derivada continuam valendo. Tá? Bom, vamos ao nosso primeiro exercício aqui. Dada a equação da circunferência centrada na origem de raio 2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, determine as duas funções definidas pela equação em função de x, a derivada dy dx para cada função encontrada no item anterior, a derivada dy dx por derivação implícita. Na verdade eu fiz isso há uns segundos atrás. E a equação das retas tangentes da circunferência nos pontos 1 mais ou menos raiz de 3, considerando as derivadas obtidas nos itens anteriores. Vamos fazer isso. Vamos primeiro verificar aqui por que essa equação aqui é uma equação de uma circunferência. Quando aqui eu tenho uma circunferência, aqui eu vou botar o raio 2 que a gente está falando ali. Aqui é o raio 2. Eu quero um ponto qualquer da circunferência. Esse ponto aqui vai ser um ponto P, X, Y. Aí nós temos aqui, ó. Aqui embaixo vai ser o valor de X, aqui o valor de Y. Se você observar bem, você pode colocar o Y aqui, ó, porque é uma projeção, então mantém aqui paralelamente o mesmo comprimento, tanto aqui quanto aqui. Então eu posso usar, na verdade, um triângulo aqui para trazer esse resultado. Vou pegar ele azul aqui para você enxergar bem. Tá? Aqui, na hipotenusa, nós sabemos que vai ser o raio, porque o que é uma circunferência? É um conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto dado, que a gente chama de origem. Aqui vai ser o x, aqui vai ser o y, aqui eu tenho 90 graus, eu posso usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras a gente tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, que é 4. Então é daqui que vem a equação da circunferência. Ele pede aqui no A as duas funções definidas pela equação em função de x. Bom, eu vou ter que isolar o y. Então y ao quadrado vai ficar igual a 4 menos x ao quadrado. Então, eu vou obter duas situações possíveis. A primeira é y, que eu vou chamar de y1, igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Tá? E o y2 é igual a menos raiz de 4 menos
x ao quadrado. Só jogar a raiz dos dois lados ali. Então aqui o A, basicamente, era para eu fazer isso aqui, mais nada. Vamos fazer aqui o B, que é a derivada para cada função encontrada no item anterior. Vamos calcular aqui a derivada de y1. Né? Então como é que vai ficar? dy1 dx. Eu vou ter que usar aqui a regra da cadeia. Né? A gente vai ter aqui, se eu colocar aqui, vamos botar aqui assim, ó, f de x é igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Tá? Eu tenho aqui o AF. Vou colocar aqui o U igual a 4 menos x ao quadrado. Então eu vou ter du dx igual a menos 2x. E a gente vai ter aqui df, f de u, desculpa, f de u é igual a raiz de u. Como é que vai ficar df de u? Esse aqui é u elevado a 1 sobre 2, né? Joga o expoente para frente e diminui um expoente. Então a gente vai ficar 1 sobre 2 raiz de u. Então como é que vai ficar a derivada? Vai ficar df du vezes du dx. df du dá 1 sobre 2 raiz de u. Mas u é 4 menos x ao quadrado. Então raiz de 4 menos x ao quadrado aqui. Então aqui eu fiz aqui df du, agora du dx. E du dx é menos 2x. Então isso aqui vai ficar menos x dividido por raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Se eu pegar o y2x, é só a única diferença é esse sinal aqui. Então é só trocar o sinal no final. Como é que vai ficar dy2 dx? Aqui vai ficar x sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. Então aqui você tem os resultados da letra B. Tá? Eu vou deixar só guardado aqui os dois, porque a gente na D vai precisar desses resultados. Então vou botar um cantinho aqui quais são os resultados que a gente tem. Eu vou revisar para vocês como é que tira dy dx por derivação implícita. Eu simplesmente vou derivar os dois lados dessa igualdade aqui. Mais nada, só isso aí. Então vai ficar derivada em relação a x de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a d dx de 4. Isso aqui, quando eu derivar, vai ficar 2x mais 2y. A derivada de x ao quadrado é 2x. Mas a derivada em relação a x de y ao quadrado não vai ser só 2y. Eu tenho que usar a regra cadeia, dy dx. E aqui vai ficar 0. Então nós vamos ter aqui dy dx vai ficar igual a, passa para o outro lado, menos x, vai ficar menos x dividido por y. Vamos aqui na D, que é bem importante. Ele fala que a equação das retas tangentes à circunferência nos pontos 1 mais ou menos raiz de 3, considerando as derivadas obtidas nos itens anteriores. Eu vou fazer aqui do ponto 1 raiz de 3. O outro é a mesma coisa. Como o ponto 1 raiz de 3 está na parte de cima da circunferência, que é a função y1, a gente vai ter que usar a derivada da função y1 para obter o resultado. Então nós vamos ter aqui que dy dx no ponto 1 raiz de 3, eu tenho que usar essa fórmula aqui, lembrar disso, então vai ficar em cima menos 1 sobre raiz quadrada de 4 menos 1, que vai ficar igual a menos 1 sobre raiz de 3. Como é que fica utilizando a derivação implícita? Então, dy dx, aqui no ponto 1 raiz de 3, vai ficar igual a menos, tem que usar aqui agora, menos 1, e o y é a raiz de 3. Observe que os valores são iguais, independentemente do método que eu uso. Tá? Se eu quiser o ponto 1 menos raiz de 3, simplesmente eu vou alterar
para usar essa função aqui. Só isso. Né? A derivação implícita, a fórmula não vai se alterar. O que ele pede aqui para mim, agora, é calcular as retas tangentes à circunferência. Eu vou fazer isso aqui com vocês e depois a gente verifica o resultado no GeoGebra. Então vamos botar aqui a reta tangente. Como é que a gente trabalha aqui com a reta tangente? É uma reta do tipo y igual a x mais b. Tem que lembrar quem é o a. O a é a inclinação. E a inclinação aqui a gente calculou, é menos 1 sobre raiz de 3. Então ela vai ficar do tipo y igual a menos 1 sobre raiz de 3 vezes x mais b. Mas a gente tem um ponto, que é 1 raiz de 3. Então a gente vai colocar aqui raiz de 3 é igual a menos 1 sobre raiz de 3 vezes x. Quem é x? É 1 mais b. Então você tem aqui que o b vai ficar igual a raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, mais 1, 4 sobre raiz de 3. Qual é então a reta tangente? A gente vai ter aqui y, vou botar aqui em cima, igual a menos 1 sobre raiz de 3, x, mais 4 sobre raiz de 3. Vamos verificar no GeoGebra, ver se isso aqui é verdade. Então, chamei aqui o GeoGebra e eu vou colocar a circunferência, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 4. Né? E agora eu vou colocar as retas aqui que a gente calculou. A reta, né, na verdade. Que é y igual a menos 1 sobre raiz de 3x mais 4 sobre raiz de 3. Então eu vou colocar aqui f de x igual a menos x dividido por raiz de 3, né, mais 4 sobre raiz de 3. Você observa exatamente ali a reta tangente. Né? O que eu posso fazer aqui para vocês é dar um zoom. Você verifica aqui, ó, bem claramente a tangência. Tá? Então o GeoGebra não nos deixa mentir. Né? Vamos a mais exemplos para a gente entender melhor a teoria. Vamos lá. Uma pergunta aqui importante, mais uma curiosidade, é falar isso aqui, ó. Há sentido em calcular dy dx para a relação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4 igual a 0? A resposta é não. Mas por que não? Porque não existe nenhum ponto que satisfaz essa igualdade. Observa bem, ó. X ao quadrado é um termo positivo. Y ao quadrado é um termo positivo. Soma dois termos positivos, dá um valor positivo. Soma outro termo positivo, continua dando positivo. Não pode ser igual a 0. Então, se alguém pedir para você calcular a derivada nessa relação, você vai dizer, não há sentido calcular, porque não tem nenhum ponto que essa equação, para qual essa equação seja satisfeita. Então a resposta é não faz sentido calcular a derivada de y dx para essa relação. Um problema aqui que é bem parecido calcule as equações da reta tangente à curva x ao cubo mais y ao cubo igual a 9 no ponto 1, 2. Problema também fácil fazer, uma vez que a gente já fez o primeiro exercício é bem parecido. Então como é que você vai fazer aqui? Ó? d dx de x ao cubo mais y ao cubo vai ficar igual a d dx de 9. E aí você vai ter 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, aqui não pode esquecer, dy dx. Como é que você lembra disso? A derivada é em x. Quando vier para essa aqui, que está em x também, é a mesma coisa. Mas quando está aqui, estou trabalhando numa outra variável que depende de x. Então, eu tenho que adicionar aqui o termo da derivada que vem da regra cadeia. Né? Isso aqui dá igual a 0. Né? Agora, o nosso objetivo vai ser isolar o dy dx. Passa o 3x ao quadrado para o outro lado, vai ficar dy dx, vai ficar igual a menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. E como é que vai ficar dy dx no ponto aqui em questão, que é 1, 2?
né? É só substituir os valores. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, e y ao quadrado vai ficar 4. Como é que a gente tira a reta? A reta é do tipo y igual a ax mais b, onde o a é dado por menos 1 sobre 4. Então a gente vai ter aqui y igual a menos 1 sobre 4x mais b. Agora substituo o ponto. Aqui 1, 2 pertence à reta. Então nós vamos ter 2 igual a menos 1 sobre 4 vezes 1 mais b. Então o b vai ficar 2 mais 1 sobre 4. Que é 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 9 sobre 4. Então a reta vai ser y igual a menos 1 sobre 4x mais b, que é 9 sobre 4. A gente pode verificar isso aqui no GeoGebra. Vamos ver aqui, ó. No GeoGebra, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a relação x ao cubo mais y ao cubo igual a 9. Então aqui, x ao cubo mais y ao cubo igual a 9. Tem aqui minha primeira relação. Ela fica esse gráfico meio esquisito aqui, ó. E agora eu coloco aqui a reta tangente. Vou botar aqui g de x, para não ficar igual ao f de x da outra, igual a menos 1 sobre 4 vezes x, vezes x, e agora aqui mais 9 sobre 4. Então você observa ali, ó, que nesse ponto aqui a gente tem a tangência. Tá? A reta aqui vai só tocar na curva, né? Tá? E aí a gente verifica o resultado das contas algébricas, né, que a gente fez. O resultado gráfico aqui. Vamos aqui para mais um. No 4, o que ele me pede aqui? Ó? Calcule dy dx para a relação 3x à quarta y ao quadrado menos 7xy ao cubo igual a 4 menos 8y. Eu quero dy dx, então vai ficar d dx. Aí aqui 3x à quarta y ao quadrado menos 7xy ao cubo igual a 4. Desculpa. Aqui fecha, igual a derivada de dx de 4 menos 8y. Bom, aqui eu tenho que tomar cuidado que eu vou ter que usar a regra do produto quando eu fizer aqui no primeiro. Então vai ficar ddx de 3x à quarta y ao quadrado. Deriva o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 3 vezes 4, 12x ao cubo, vezes y ao quadrado. Derivei o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então vai ficar 2y, não pode esquecer, dy dx. Aí agora eu vou ter o segundo termo. Então derivo o primeiro, derivada de x é 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que dá 3y ao quadrado, dy dx. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. As regras das derivadas continuam valendo, regra do produto, regra do quociente, etc. Né? Da primeira aqui, derivada de 4 é 0, o outro vai ficar menos, derivada de y é 1, aí tem que adicionar dy dx. O que você tem que fazer agora? Isolar dy dx. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 2, 6 x à quarta y. Então aqui, x à quarta y, tem mais um aqui, né? Então aqui menos 7 vezes 3, menos 21. Aí aqui xy ao quadrado. Isso tudo aqui tá dy dx. Aí, o que a gente faz? Tem mais um ainda, né? Que é o mais 8. Deixa eu consertar aqui. Que é o desse ladinho aqui. Ó. Esqueci dele. Aqui mais 8. Aqui dy dx. Aí isso aqui vai ficar... Todo mundo agora que não tem dy dx vai para o outro lado. Então vai ficar menos 12x ao cubo, y ao quadrado. Esse aqui não tem. Esse termo aqui também não tem. Vai ficar mais 7y ao cubo. Tem que trocar o sinal quando joga para o outro lado. Né? E como é que vai estar o dy dx? Vai estar um dividido pelo outro. Né? Só isso. Então a gente vai ter aqui dy dx. Vai ficar igual. Aí a gente tem menos 12
x ao cubo y ao quadrado mais 7y ao cubo sobre 6x à quarta y menos 21xy ao quadrado mais 8. Meio feioso, né, o resultado, mas a gente consegue calcular por derivação implícita esse resultado. Vamos para o quinto agora. Então aqui. Na questão 5, dada a relação x ao quadrado, x mais y ao quadrado, menos x menos y ao quadrado igual a x à quarta mais y ao quadrado, quer que calcule a derivada. Vai fazer igual ao outro, não faz diferença. Então, d dx de x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado igual a d dx de x à quarta mais y ao quadrado. Aqui, pessoal, posso abrir o binômio aqui, vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado? Pode, mas eu acho meio perda de tempo, que você pode usar a regra cadeia. Então, o que você faz? Considera aqui como sendo uma função só, o x mais y, né, e vai fazer a regra da cadeia normal. Então, vai ficar 2x mais y vezes a derivada em x mais y. Só isso. Regra da cadeia. Aí aqui vai ficar menos, mesma coisa, 2x menos y vezes a derivada em x de x menos y. Usei a regra da cadeia. Né? E aqui vai ficar do outro lado igual a 4x ao cubo mais 2y dy dx. Então você tem isso. Só que ainda não está terminado. A gente tem que fazer 2 que multiplica x mais y. Qual é a derivada de x mais y? Vai ficar 1 mais dy dx. Então tem que tomar esse cuidado aqui. Menos 2x menos y vezes, aí aqui vai ficar 1 menos dy dx igual a 4x ao cubo mais 2y dy dx. O teu trabalho agora vai ser isolar dy dx, né? Então vai ficar aqui, no primeiro, 2, que multiplica x mais y. Estou analisando esse aqui, que está multiplicado com dy dx. Aí vai ficar menos 2, que multiplica x menos y. Tem só tomar cuidado, como tem um menos aqui, aqui vai ficar mais. Né? E eu tenho também o 2y do outro lado. Então, menos 2y, aqui dy dx. Agora, tudo que não tem dy dx vai para o outro lado. Vai ficar menos 2, que multiplica x mais y. Aí agora, mais 2, que multiplica x menos y, mais 4x ao cubo. Ver o que dá para cortar aqui, né? Eu tenho 2x mais 2y. Então aqui, ó, 2x mais 2y, aqui 2x menos 2y. Corta esse com esse. Eu consigo esse corte. Aqui eu tenho menos 2x, menos 2y. Aqui eu vou ter 2x mais 2y. Então aqui, menos 2x mais 2x vai cortar esse. Aqui eu vou ter menos 2y menos 2y. Aí eu não consigo cortar. Como é que a gente vai ter aqui? dy dx igual a... embaixo vai ficar 2x mais 2x, 4x, menos 2y. E em cima eu vou ficar com menos 2y, menos 2y, menos 4y. E aí mais 4x ao cubo. Tá? Então as regras continuam valendo. Tá? A regra cadeia, regra do produto, regra do quociente, tudo continua valendo. A gente só está utilizando a derivação implícita, mas as regras não mudam. As regras de matemática são sempre iguais. Né? Então nós vamos ter, acha uma equação da reta tangente à curva 16x à quarta mais y à quarta no ponto y2. Bem análogo, só para treinamento mesmo. Então dx, que multiplica 16x à quarta mais y à quarta, igual a derivada de 32, que é zero, só para ter certeza aqui que tudo foi entendido. Então vai ficar 16 vezes 4, x ao cubo, mais 4, y ao cubo, dy dx, igual a zero. O que você faz aqui?
só junta eles, né? Vai ficar então dy dx igual a menos 16 vezes 4 x ao cubo dividido por 4 y ao cubo. Posso cortar os 4? Vai ficar igual a menos 16 x ao cubo sobre y ao cubo. Como é no ponto 1, 2, então dy dx no ponto 1, 2 vai ficar igual a menos 16 vezes 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é 8, que dá menos 2. Então, simples, né, o exercício, não tem muita dificuldade. Vamos para o próximo aqui, que a gente encerra no sétimo. Aqui no sétimo, acha a taxa de variação de y em relação a x no ponto 3,2 se 7y ao quadrado menos xy ao cubo igual a 4. Taxa de variação de x em relação a y é exatamente o dx dy, né? É o como varia o y dada a variação do x. Só isso. Então, a gente continua igual, ó, d dx, aqui de 7y ao quadrado, menos xy ao cubo. É só para reforçar que aqui a gente vai ter que usar a derivada do produto. Derivada de constante aqui, ó, 4 é 0. Então, a gente só precisa trabalhar com o lado esquerdo. Vai ficar, então, 14y, aí dy dx. Aí agora, regrinha do produto. Deriva o primeiro, derivada de x é 1, então 1 vezes o segundo, mais o primeiro vezes 3y ao quadrado, dy dx, igual a 0. Então a gente vai ter aqui 14y, aí a gente vai ter esse menos entrando, vai ficar menos 3xy ao quadrado, aqui dy dx, né, igual, agora tudo que não tem dy dx, eu jogo para o outro lado, só tem o y ao cubo, é para lá trocando sinal. Então dy dx vai ficar igual a y ao cubo, dividido por 14y menos 3xy ao quadrado. Ele pede um ponto 3,2, a gente bota dy dx no ponto 3,2. Isso aqui dá igual que o y é 2, então aqui vai dar 2 ao cubo, que é 8. Embaixo 14 vezes 2 menos 3, tá certo, 14 vezes 2 menos 3 vezes y, o x que é 3, vezes o y ao quadrado, que é 4. Isso aqui então vai ficar 8 dividido por 28, que é 14 vezes 2, menos 36. Isso aqui dá 28 menos 36 dá menos 8, né? Dá menos 1. Pessoal, obrigado então por ter ficado no vídeo até o final. Eu espero que os exemplos aqui que eu coloquei para vocês tenham dado luz à teoria. E tamo junto aí. Vamos estudar matemática, que essa é a parte boa da vida. Tamo junto aí, pessoal. Vamos lá. Valeu aí.